Olá a todos, meu nome é Wilson Sagai, eu dou aula junto ao Instituto Shokikan. Nós lá trabalhamos com uma arte marcial específica que é Shishinto Itsu Aikido ou Ki Aikido, mas nós também temos aula de consciência respiratória corporal, corpo. Estou aqui já que continuando a última aula, ou as últimas aulas, em que nós falamos de uma série de princípios, uma série de questões, que estão ao redor do que é treinar a si mesmo, ou tanen, preparar um corpo para a realização de algo. Nesse caso, é razoavelmente óbvio dizer que preparar-se para algo é preparar-se para estar para além do que estamos passando agora. Essa condição de não poder ter proximidade social, proximidade física. E Iris, como está? Essa condição de não poder estar próximo das pessoas, não ter condições realmente de poder circular ou mesmo interagir no sentido de trabalhar com outras pessoas, conteúdos iguais e assim ter o estímulo do grupo. No caso, como no budismo fala da sangha, no caso toda a comunidade que em geral gira ao redor de uma mesma ideologia, de um mesmo conhecimento. Neste momento estamos sem essa condição. Então, mais do que nunca, também treinar, preparar-se para algo, ou preparar a si mesmo enquanto corpo para algo é mais interessante. Por outro lado, nós também estamos trabalhando a questão mente, a relação mente e corpo. Como falamos das últimas vezes, nosso corpo, nós enquanto corpo, temos uma âncora no presente. O corpo não viaja passado, presente e futuro. Não fica na fantasia. O corpo está sempre no presente. Então, a nossa jornada enquanto corpo é sempre estar presente. A mente, ela eventualmente trafega por outros âmbitos, inclusive o âmbito da fantasia. Nesse sentido, o processo de trabalho que vamos trabalhar tem uma relação muito forte com conseguir ancorar-se na percepção de si. Por isso, a consciência corporal, consciência da respiração. Ao ancorar-se no corpo, podemos manter um estado de presentidade. A gente vai fazer uma rápida recapitulação para podermos avançar no trabalho. Mas para aqueles que, para aqueles que eventualmente não tiveram chance de trabalhar ou ter essas informações de uma maneira mais aguda, não é um problema. Nesse momento, mesmo que eu faça algumas ações que são ações onde as informações não alcancem, vocês busquem fazer o treino. Depois, recapitulem nas aulas anteriores e pode eventualmente assim chegar num ponto de melhor proficiência ou maior eficiência nas ações. Ok, o que nós estamos trabalhando? Nós trabalhamos essa ideia de que se nós chamarmos a boca, os lábios de entrada da boca, o fundo da boca, onde tem a epiglote e mais atrás a laringe, seria o fundo da boca. Seria a sensação da abertura desse fundo de boca. Essa abertura de fundo de boca, para que ela seja efetiva, você vai perceber que você tem que abrir todo o trajeto da traqueia, que é a linha do peito. Então, para você abrir, você vai ter de expandir essa região. Expandir essa região, muitas vezes, leva a uma situação de lordose. A sua coluna fica um arco reverso na região lombar, ou um exagero desse arco. Então, o que nós fazemos? Se aqui costas, nós basculamos levemente o quadril para evitar esse esforço lordótico. Então, eu basculo o quadril, abro o fundo de boca. Vou ter a sensação de abertura. Junto às costas, na altura de décima torácica, ou se quiser na altura de rins, uma sensação de abertura lateral, diagonal para cima. Essa é uma providência que nós estamos trabalhando e estamos insistindo um pouco. Hoje a gente vai trabalhar algo que está mais relacionado com flexibilização. Vamos tentar avançar um pouco o processo de flexibilização para que se possa ter uma amostra da questão. Em algum momento, essa vai ser uma sequência que você pode fazer seguindo o vídeo. A vantagem do vídeo é essa, você pode voltar, ir e voltar. Então, você pode fazer essa sequência. Nós vamos fazer com um número baixo de repetições, diferente do que faríamos nas aulas normais presenciais. Mas é uma conveniência do vídeo, tem algumas vantagens, algumas desvantagens. Carla,
Concurseiros, metas. Aqui, vamos lá. Em pé, o primeiro ponto seria, vamos trabalhar. Se você perceber que seu quadril leva seu joelho para trás, essa sensação de báscula de quadril, para que seu quadril comande o seu joelho à frente. Então, seu quadril leva seu joelho à frente, seu quadril leva seu joelho à frente. Isso permite a você perceber a lógica, né? Como muitas vezes a pessoa caminha levando o quadril para trás ou correndo, o quadril está levando o joelho para trás. E isso tira toda a lógica da caminhada, a lógica mecânica da caminhada. Então, a báscula de quadril, com essa leve sensação de flexão na altura do umbigo, ela vai causar tanto uma sensação, eventualmente, de que seu joelho está querendo se dirigir à frente ou tentando se dirigir à frente, ou seja, você já está pronto para caminhar à frente, quanto ao flexionar o umbigo, você vai causar um espaço nos 2/3 superiores do abdômen para que quando se abrir fundo de boca, sua caixa torácica possa flutuar de maneira eficiente. Ok? Então, nós vamos fazer alguns movimentos de flexibilização, alguns movimentos simples. Eu vou mudar a minha posição, vocês, por favor, busquem acompanhar se possível. Para começar, então, cruze os dedos, traga acima de cabeça. Eleve os seus ombros, suas escápulas sobem. Perceba o máximo desse movimento. Cuide para tentar buscar relaxar a área de nuca. Chegou num pico, o pico é quando não você sente a costa esticada. O pico é quando você foi tão alto que o seu quadril quer ir para cima e seu calcanhar também acaba saindo levemente do chão. Lembra de manter a relação da báscula de quadril com o comando dos joelhos. Nesse ponto, tente bascular ainda mais o quadril. Bascular. Nesse ponto, você bascula ainda mais o quadril. Bascula ainda mais o quadril. Você vai perceber que isso vai permitir que seus braços subam um pouco mais, suas escápulas sobem um pouco mais. Então, a musculatura de costas cede e você consegue estender ainda mais. Sentiu estender? Mantém o fundo de boca aberta, expandindo, e isso vai ajudar que os arcos, os espaços entre costelas aumentem. Conseguiu essa posição? Desce braços sem desabar costelas, sem perder o comando de quadril com relação a joelhos. Nesse aspecto, agora, você ergue o seu braço, no seu caso, seu braço esquerdo, vamos fazer como espelho, e você desce o seu tronco. Você desce o seu tronco. Nessa posição, o que você faz? Primeiro, como um teste, gira levemente caixa torácica e tem essa sensação de expandir fundo de boca. O simples fato de expandir fundo de boca e expandir os arcos costais faz com que, pela expansão dos arcos das costelas, o espaço entre vértebras também esteja aumentando. E veja se flexibiliza um pouco mais. Se precisar dobrar um pouco os joelhos, não tem problema. Não force joelhos nesse momento. Conseguiu essa posição? Agora você tenta uma coisa a mais. Você dilata a narina, expandindo o fundo de boca. Leva a diafragma pressionando o rins, como conversamos. Leva essa pressão para assoalho pélvico, baixo abdômen. Chegou no pico da inspiração, mantém o pico da inspiração, retrai o abdômen. Seu baixo abdômen retrai, ele entra na direção da coluna e tente conduzir a pressão que você obteve pela ação do diafragma, pressionando cóccix, face interna de cóccix sacro. Isso, em termos geral, vai fazer com que haja uma expansão colateral sacroilíaca, uma movimentação leve do fêmur ilíaco, fazendo com que você consiga uma flexibilização um pouco mais aguda. Traz o diafragma dentro de caixa torácica naquela ação junto com o estômago e vai expirando. Enquanto você realiza esse movimento, o seu baixo abdômen continua levando essa pressão para cóccix sacro. Isso. Desce o braço esquerdo.
Não precisa forçar a flexibilização. Eleva o direito. Rotaciona levemente caixa torácica. Abre fundo de boca, dilata a narina, desce, leva a diafragma na direção de rins, leva a pressão, vai inspirando, o ar vai entrando, regule a abertura de fundo de boca para controlar a entrada de ar. Se necessário, possível, flexione levemente, vai flexibilizando um pouco mais. Se precisar, dobre os joelhos. Chegou no pico da inspiração, retrai baixo abdômen, leve a pressão da musculatura de baixo abdômen contra a face interna de cóccix sacro e expira, com a sensação que estômago e diafragma mergulham dentro de caixa torácica. Continua abrindo o fundo de boca. Isso. E desce o braço direito. Inspira e eleva o tronco. Esse movimento busque repetir algumas vezes. Repetir algumas vezes. Ao repeti-lo diversas vezes, você vai notar que gradativamente a sua flexibilização coxofemoral quadril vai tender a aumentar significativamente. Agora, seguindo essa regra, então vamos lá. Abre fundo de boca, dilata a narina. Hora que desce diafragma pressionando o rins, o ar entra. Essa pressão do diafragma contra as vísceras abdominais leva a sensação pelas costas até baixo abdômen, assoalho pélvico, baixo abdômen. Chegou no baixo abdômen, está no pico da inspiração. Entrou todo o ar. Segure um instante, retraia baixo abdômen. Isso, quando retrair, vai fazer com que a sua báscula de quadril seja ainda mais aguda. Vai liberar a pressão que tem nas vértebras sacrolombares. Retrai o baixo abdômen. Sente essa pressão, se possível, chegar na face interna de cóccix sacro. Se não conseguir, pelo menos sacrolombar. Se não conseguir, a continuidade do treino vai levar ao reconhecimento da sensação. Quando o diafragma subir, junto com o estômago expirando, essa pressão abdominal, baixo abdômen que está em cóccix sacro-lombares, você conduz pela face interna das vértebras, lombares, torácicas, cervicais, e você vai reconhecer uma sensação de força de extensão da coluna. Seria esse o parâmetro que a gente vai usar. A gente vai treinar agora juntos o movimento. Nesse sentido, eu vou fazer uma sequência. Em geral, a gente poderia repetir a respiração 2, 3 vezes em cada posição. Aqui a gente vai repetir apenas uma vez. E a partir desse conjunto de repetições, vamos trabalhar e tentar avançar. Mais uma vez, se houver uma sensação de dificuldade, a repetir o movimento é o que vai levar à proficiência. Sirley, como está? Vai levar à proficiência do movimento. Então, vamos tentar novamente. Eleve braço direito e desça o tronco. Flexionou, gire levemente caixa torácica na direção da sua direita. Gire. Dilate narina, abra fundo de boca, diafragma, faz a pressão na altura de rins e busque conduzir essa pressão pela linha da parte de trás da coluna até assoalho pélvico, até chegar embaixo abdômen. Chegou embaixo abdômen, continua expandindo o fundo de boca, retrai baixo abdômen e leva essa pressão de baixo abdômen para a face interna de cóccix, sacro, lombares. Sobe diafragma, leva diafragma, desculpe, junto com o estômago dentro de caixa torácica e vê se conduz essa pressão pela linha da coluna, cervical, cabeça. E vai expirando pela boca, uma vez mais abrindo o fundo de boca. Desce seu braço direito, eleva esquerdo. Gira levemente o tronco. Isso. Dilata a narina, abre mais fundo de boca, sempre uma tendência de expansão. Esse é arredondar. Diafragma, leva a pressão para a altura de rins. A pressão corre pela linha lombar, cóccix, sacro-cóccix.
assoalho pélvico. Chegou no pico da inspiração, retrai baixo abdômen, traz diafragma e estômago dentro de caixa torácica e vai expirando. E busca conduzir a pressão que você transferiu de baixo abdômen para a coluna por cóccix, sacro, lombares, torácicas, cervicais, vértebras da coluna. E desce braço esquerdo. Nessa posição, avance. Você está nessa posição. Gire o tronco para a esquerda. Se possível, mantenha estendido o joelho, senão você pode flexionar levemente. E eleve o braço esquerdo. Não force a rotação, tá? Uma leve rotação. Gradualmente, vai haver uma tendência à flexibilização, mas não é necessário forçar. Dilata a narina, fundo de boca. Desce diafragma na direção de rins, lombares, sacro, cóccix, assoalho pélvico, baixo abdômen. Pico na inspiração, retrai baixo abdômen, conduz pressão pela coluna enquanto expira. Diafragma, trabalha com relação na linha de estômago. Desce o seu braço esquerdo e eleva o direito. Dilata a narina, fundo de boca. Diafragma, rins. Lombares, sacro, cóccix, assoalho pélvico, baixo abdômen. Retrai baixo abdômen. Diafragma, estômago, expira. Conduz a pressão, conduz força pela coluna até a cabeça. E desce braço direito. Gira tronco para a direita. Eleva braço esquerdo. Dilata a narina, fundo de boca, diafragma, rins. Chegou no pico, retrai baixo abdômen, transfere pressão para a face interna de cóccix, sacro, lombares, diafragma, estômago, mergulha de caixa torácica e conduza a pressão pela coluna, percebendo o espaçamento entre vértebras. E desce braço esquerdo. Eleva braço direito. Dilata a narina, fundo de boca. Percebe como o fundo de boca aumenta os espaços intervertebrais, intercostais, entre costelas. Diafragma, rins. Baixo abdômen, chegou no pico da inspiração. Retrai baixo abdômen. Diafragma, estômago. Trabalha o movimento diafragma enquanto conduz pressão pela coluna até a cabeça. E desce braço direito. Chegou nesse ponto, inspira e eleva o tronco. Nesse caso, a ação respiratória, ela trabalha coordenada com a ação de flexibilização. Esse tipo de movimentação coordenada é uma ação que visa reconhecer a ação do diafragma como uma pressão, uma massagem sobre as vísceras. E, sob outro aspecto, ele trabalha também em função de reconhecer que essa pressão, essas tensões que você gera por meio da respiração, podem circular pela coluna. A coluna deixa de ser um pilar que apenas serve como sustentação. Ela passa para ser um veículo de condução de dinâmicas de força. Esse é um ponto importante. Nesse ponto, esses são poucos exercícios que foram feitos. Já é uma grande exigência. Daqui a pouco nós vamos fazer a variação desses exercícios, só que sentados. Mas nesse meio tempo a gente vai avançar em algo mais. Vamos fazer, só para recuperar-se do exercício de flexibilização, algum exercício respiratório. Nesse caso, o exercício respiratório diz respeito
a buscar manter esse fundo de boca aberta, a báscula de quadril, dilatação de narina, o espaçamento dos arcos costais. Colocou-se nessa condição, vamos tentar uma vez juntos. Sobe o diafragma com a sensação de subir de estômago e expira. Desce o diafragma na relação com rins e dilata a narina. Observa como a abertura do fundo de boca controla a saída de ar. Há apenas 3 respirações num primeiro momento. Esse conjunto de 3 respirações, elas vão trabalhar sobre outras condições, outras questões, num segundo momento. Mas o que vamos buscar é entender que você não precisa fazer uma quantidade alta de respirações todas as vezes. Você pode trabalhar digamos, de uma maneira mais tranquila. Catiane, Paula. Então, pode-se trabalhar de outras maneiras. Aqui nós vamos tentar associar alguma coisa a mais no exercício respiratório, antes de começá-lo a fazer de uma maneira mais intensa. A dilatação de narina. Vamos experimentar um exercício simples, que diz respeito vai ser fundamental também na ideia de fluxo de energia. Perceba a ponta de nariz. Ponta de nariz é um bom local porque ele está dentro do seu campo de visão. E onde você vê é mais fácil você dar comandos. Ponta de nariz. Dá um comando de relaxamento em ponta de nariz. Esse comando de relaxamento em ponta de nariz, você corre pela linha de crista nasal, e vem pela célula narina e vem pela linha média, pela linha sagital, testa, cabeça. Quando você chegar no pico, no topo da cabeça, essa linha desce, um relaxamento que desce. Ao mesmo que ele desce vertical, essa linha vem pelas laterais de cabeça até canal auricular, ouvido. Lembra o comando de relaxamento, as linhas continuam relaxando. Agora leva essa linha de relaxamento por dentro de cabeça, pelo canal auricular, encontrando essa linha que desce. Isso deveria ser um mecanismo para você encontrar esse centro do seu corpo, essa linha central do seu corpo. A partir daí, então, você tem topo de cabeça, tem o meio de cabeça, onde encontra essa linha dos ouvidos, linha de nariz, linha de topo de cabeça. Marque esse ponto no centro da cabeça e agora você desce. Venha descendo pela linha de coluna, frente de coluna, até baixo abdômen e assoalho pélvico. Junto ao baixo abdômen e assoalho pélvico, você tem um segundo ponto, então no centro da cabeça e baixo abdômen. Essa linha de relaxamento agora vai por virilhas, parte interna de coxas, parte interna de panturrilhas, pés, até dedão dos pés. Quando chegar na ponta do dedão dos pés, você tem mais 2 pontos. A ideia seria, eu vou dar um comando de relaxamento no linha média central da minha cabeça, baixo abdômen, assoalho pélvico, ponta do dedão dos pés. Quando eu dou esse comando de relaxamento continuado, quando eu fizer o exercício respiratório, eu mantenho esse comando. Vai se observar que não é exatamente fácil manter esse relaxamento continuado. Mas dentro de uma ideia de fluxo de energia, vai se observar que esse é um mecanismo de reconhecer o seu corpo inteiro. Você desenvolver uma imagem corporal eficiente, capaz de, independente de trabalhar acompanhado ou sozinho, você pode construir uma relação de corpo eficiente. Algo como a gente conversou, a relação dos micromovimentos. Vamos lá. Então, cabeça, baixo abdômen, dedo dos pés.
dê um comando único de relaxamento e obrigue-se a ter um mapa de você nessas linhas. Agora a gente vai trabalhar a respiração. Não vamos fazer uma quantidade tão grande, mas não será tão pequena assim. A seguir nós faremos alguns exercícios correlatos. Vamos lá então. Se você estiver com dificuldade de sentir que a inspiração faz essa pressão sobre rins, exagere um pouco a báscula de quadril. Exagere, aquela sensação que você, a parte de costas, os seus ilíacos a ponta ilíaca vai levemente para trás, a base ilíaca vai para frente levemente, nesse caso, e você vai ter uma sensação mais clara da região lombar. Exagere um pouco e talvez seja mais fácil você ter a sensação de diafragma descendo uma pressão sobre rins. Mais uma vez, cabeça, baixo abdômen, dedão dos pés. Dê um comando de relaxamento e vamos trabalhar a respiração. Apenas 10 respirações é o bastante no primeiro momento. Nesse ponto, eventualmente, quem não está acostumado com o exercício respiratório já começa a ter uma certa tontura, começa a ter uma sensação de hiperventilação. Como a gente já conversou, a hiperventilação ela não é ruim. É ruim quando você para no meio dela, quando você começa a ter sensações de contração involuntária, uma sensação de congelamento, quando seu movimento parece que é impedido, suas mãos ficam em garra. Se você para nesse momento, você fica nela. É como um ataque de pânico, onde a pessoa congela, está na beira de um precipício, tem medo de altura, acrofobia, e ela congela. O objetivo, em grande parte disso, não é apenas a ventilação, é você aprender a dominar a condição somática do pânico, do medo, da ansiedade. O uso da respiração de uma maneira eficiente, você vai verificar que, ao exercitá-lo com intensidade, você provoca a mesma situação de quando uma pessoa está ansiosa. Ou a pessoa está tendo uma sensação de irregularidade, de medo, de risco. Ao utilizar a respiração, do modo como estamos fazendo, você cria a mesma condição somática e, eventualmente, você cria proficiência para poder lidar com essa sensação. Agora nós vamos avançar um pouco mais. Nós falamos sobre o relaxamento desses pontos. Relaxe, então, o dedão dos pés, baixo abdômen, cabeça. Veja aquelas linhas que ligam dedão dos pés, virilha, baixo abdômen, coluna, cabeça. Veja que para você colocar essas linhas efetivas, se você estiver desabado, o seu corpo vai ter mais dificuldade. Você eventualmente vai perceber que você vai ter que verticalizar o seu corpo. O que significa isso? Significa que a sua própria imaginação na relação com o corpo, criar imagens de você, ela necessita um reconhecimento. Que a sua estrutura somática, você corpo, esteja minimamente adequado à imagem que você cria. Se você cria uma linha reta, baixo abdômen até topo de cabeça, você eventualmente vai ter que corrigir a sua postura. Você eventualmente vai ter que colocar o seu corpo de uma maneira funcional para que isso aconteça. Ou seja, ter essas linhas. Você cria a relação da imaginação e a sua própria percepção tem a resposta correta. Então, agora nós vamos fazer um exercício que ele junta parte do exercício de flexibilização e da ação respiratória. Vamos lá. Esse exercício, ele foi criado por Nishino Sensei, Kozo Nishino Sensei.
e é um exercício que diz respeito a um determinado entendimento de fluxo de energia, que fala a respiração Sokushin, respirar pela sola dos pés. Nós vamos fazer uma sequência de 2 exercícios que vocês já fizeram, 3, desculpe, que vocês já fizeram, e vamos acrescentar um mais, ok? Primeiro vamos começar com o exercício de carinho. Sem que seu calcanhar pese no chão, ou seja, mantendo o controle quadril, joelhos, faça um movimento espiral. Enquanto vai se fazendo, a sua cabeça gira, eu não vou girar para que eu possa falar. Enquanto você sente girar, perceba o quanto o quadril mantém o comando de joelhos. Por favor, sem forçar os joelhos. Nesse ponto, seu calcanhar não pressiona o chão e aquele relaxamento. Ponta do dedo dos pés, baixo abdômen, cabeça, centro de cabeça, dentro de uma linha vertical, baixo abdômen, centro de cabeça, ela se mantém efetiva. Eventualmente, isso vai fazer com que você reconheça a necessidade de uma vertical mais eficiente. Ou seja, construir uma relação de movimentação e de ação de corpo, no qual você começa a entender e aprender a usar a imaginação na construção da eficiência de estar enquanto corpo no mundo. Então, uma linha que vem de dedão dos pés, pela parte interna de coxas, virilha, baixo abdômen, de um ponto no baixo abdômen, uma linha vertical até até cabeça, centro de cabeça. Um comando de relaxamento, por favor. Então, tem uma questão de imaginação vertical, mas também um comando de relaxamento. Mãos tapeiam ombros. Enquanto faz o exercício de tapear ombros, lembra que diafragma desce pressionando rins ao inspirar. Fundo de boca mantém uma sensação de abertura. Diafragma e estômago sobem ao soltar o ar, ao expirar. Então a ação de inspirar, expirar, sempre vai ter um estímulo bastante mecânico, bastante forte e possível de ser desenvolvido a sensação junto ao baixo abdômen. Olhe o tornozelo contrário. Se possível, faça esse movimento, ainda trabalhando as ideias de relaxamento e controle da ação do diafragma e da respiração. E pausa. Nesse ponto, observa que cabeça não pesa sobre o pescoço não pesa sobre o ombro, ombros não pesam sobre caixa torácica não pesa sobre cintura abdominal, que não pesa sobre quadril, que não pesa sobre pernas, que não pesa sobre pés, sobre sola dos pés. Traga os braços laterais. Ok? Lembra a sensação de relaxamento. Enquanto não tiver uma sensação de micromovimento, de fluxo de energia eficiente, você pode dar comandos de relaxamento. Então seria mais ou menos nesse sentido. Ao inspirar, sola dos pés relaxa, tornozelos, canela, panturrilha, joelhos, coxas em toda a circunferência, virilhas, baixo abdômen. Parte de trás da coluna vai relaxando, 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 até topo de cabeça. Topo de cabeça, aí ainda no pico da inspiração, atrás de testa, atrás de olhos e narinas, frente de coluna, vem relaxando, até baixo abdômen. Aí você expira, relaxando virilhas, coxas, joelhos, canela, panturrilhas, tornozelos, sola dos pés. Pés inteiros, sola dos pés. Enquanto não desenvolve a sensação clara de micromovimento, esse é o mecanismo. Quem já tem um reconhecimento de sensação magnética pode trabalhar as mãos como um fator de condução da sensação de micromovimentos por todo o corpo. Então, sensação magnética toca o seu corpo a partir das mãos, sensação magnética, nessas linhas que vão sola dos pés, pernas, virilha, baixo abdômen, coxa e coluna, lombar, torácico, cervicais, topo de cabeça, testa, olho, narina, frente de coluna, baixo abdômen, virilhas, coxas, joelhos, canela, panturrilhas, tornozelos, pés, sola dos pés. Pode usar a sensação magnética para se trabalhar. Termo geral, o desenvolvimento do micromovimento ou da percepção de movimento é uma questão fundante na ideia de energia. Mas, como eu disse, enquanto talvez não tenha isso eficiente, use relaxamento direcionado, coordenado.
Ao fazer isso, sua consciência está se ancorando no corpo, dentro de uma ideia meditativa também eficiente. Então, deixe os braços ao lado. Ok. Então, traga relaxamento, expira e vai trazendo relaxamento. Sola dos pés, pernas, virilhas, baixo abdômen, topo de cabeça, frente de coluna, virilhas, solta o ar. Venha pelas pernas até baixo abdômen, até sola dos pés, desculpe. Chegou a sola dos pés, vem o comando. Inspira, desce diafragma. Ao mesmo tempo que faz pressão diafragmática, rins, conduz para baixo do abdômen. Relaxamento vem de sola dos pés, pernas, virilhas, baixo abdômen. Sobe pelas costas de coluna enquanto expira, o ar vai entrando. Chegou ao topo de cabeça. Chegou ao topo de cabeça, atrás de testa, olhos, narinas, frente de coluna, baixo abdômen. Expira. Relaxamento vem virilhas, coxa, joelhos, canela, panturrilhas, tornozelos, pés, sola dos pés. Desce diafragma, inspira. Traga sola dos pés, baixo abdômen, costa de coluna, topo de cabeça, frente de coluna, baixo abdômen. Expira. Ao mesmo tempo que desce pela linha de pernas, diafragma e estômago sobem. E observe que em nenhum momento você desaba o peso de cima para baixo. Diafragma, rins, inspira. Relaxamento sobe pela sola dos pés, sensação magnética sobe pelos pés. Sobe pela linha da coluna, parte de trás da coluna. Frente da coluna. Expira. Sensação magnética desce virilhas, pernas, até a sola dos pés. Sensação de relaxamento. Desce diafragma, inspira. Sola dos pés. Virilha, pernas, baixo abdômen. Costa de coluna, topo de cabeça. Frente de coluna, baixo abdômen. Expira. Enquanto o diafragma e o estômago trabalham, desce relação de micromovimento até a sola dos pés. Inspira. Sola dos pés. Virilha, baixo abdômen. Costa de coluna. Topo de cabeça. Atrás de testa, olhos. Frente de coluna. Expira. Mantém relação quadril-joelhos. Nenhuma parte desaba sobre a outra. Inspira. A partir da relação de sola dos pés, inicia. Baixo abdômen, costa de coluna, topo de cabeça. Frente de coluna, baixo abdômen, expira. Inspira, lembra, sola dos pés. Diafragma, rins. Costa de coluna. Frente de coluna. Expira. Diafragma, estômago. Abertura de fundo de boca. Agora o segundo movimento, mais uma vez, mantendo a mesma linha de fluxo, a partir de sola dos pés, inspira, desce diafragma, rins, virilha, baixo abdômen, costa de coluna,
topo de cabeça, frente de coluna, expira. Percebe quadril, báscula de quadril dando comando a joelhos, diafragma e estômago sobem. Dá o comando de relaxamento, sensação magnética para dissol dos pés, desce o diafragma, inspira. Virilha abaixo do abdômen, coste coluna. Veja a sensação de extensão de toda a linha costas. Frente de coluna. Sobe o diafragma, expira. Relaxamento, sensação magnética, desce. Pernas, solo dos pés. Inspira. Virilha abaixo do abdômen, coste coluna. Tira o esforço das vias aéreas superiores, usa o diafragma. Frente de coluna. Expira. Se possível, não é necessário desça profundo, mas se não, não desça tão profundo. O importante é manter o comando quadril-joelhos. Inspira. Coste coluna. Frente de coluna. Expira. Controla a saída de ar com a expansão de fundo de boca. Coordena com a ação de diafragma. Inspira. Costa de coluna. Frente de coluna. Expira, baixo abdômen, virilhas, pernas, pés. Busca a sensação de expansão dos grupos musculares. Inspira. Percebe a extensão dos grupos musculares, desde pés até mãos, dedos. Frente de coluna, expira. Quem tiver mais prático, use sensação magnética, relaxamento. Quem menos prático pode usar mais acelerações mecânicas simples. Desce o diafragma, inspira. Leva a pressão até só pega o baixo abdômen. Expira. Diafragma, rins, inspira. Tração de solo dos pés. Virilha abaixo do abdômen, coste coluna. Topo de cabeça, baixo abdômen, pela frente da coluna. Expira. Libera tensão, relaxamento, virilhas, pernas, solo dos pés. Coloque pé, pode ser o pé direito à frente, fazendo espelho comigo. Busque não cair o peso para os calcanhares, mantenha a linha de gravidade mais próximo do dedão dos pés. Desce o diafragma, inspira. Traga o movimento solo dos pés, virilha abaixo do abdômen, costa de coluna, topo de cabeça, frente de coluna, baixo abdômen, expira. Trabalhou linha de relaxamento ou sensação magnética. Diafragma, rins, inspira.
que a gente vai fazendo só a ação mecânica. Chegou no pico da inspiração, retrai levemente baixo abdômen, sente pressão na face interna de cóccix, sacro-lombares e conduza pela frente da coluna a pressão. Expira. Baixa abdômen, virilhas, pernas, solo dos pés, um comando de relaxamento. A partir do solo dos pés, inspira. Virilha, baixo abdômen, costa de coluna. Topo de cabeça, frente de coluna. Expira. Percebe que a pressão não comprime região sacro-lombar, não desabe peso de cima para baixo. A partir do solo dos pés, inspire. Virilha, baixo abdômen, coluna, costa de coluna, topo de cabeça. Frente de coluna, expira. Virilhas, pernas, tornozelos, solo dos pés. Mantém comando de quadril sobre joelhos. Inspira. Mãos ajuda com distensão magnética até virilha, baixo abdômen, costa de coluna, topo de cabeça. Frente de coluna, baixo abdômen, expira. Use quadril dando comando para os joelhos irem à frente, estender, levar a perna direita à frente. Inspira. Topo de cabeça, baixo abdômen, pela frente da coluna, expira. Traz perna direita, avança a perna esquerda, inspira. Costa de coluna, topo de cabeça. Frente de coluna, expira. Percebe extensão, estruturas musculares trabalhando extensão, sente deslapar peso de cima para baixo, inspira. Baixa abdômen, costa de coluna, topo de cabeça, frente de coluna, expira. Use o comando de quadril para levar a perna esquerda à frente. A partir do solo dos pés, inspira. Virilha, baixo abdômen, costa de coluna. Topo de cabeça, frente de coluna, baixo abdômen. Expira. Qualquer ponto de tensão maior, desabamento de peso, usa a ideia de expansão. Usa o movimento de diafragma. Inspira. Solo dos pés, pernas, virilha, baixo abdômen, costa de coluna, topo de cabeça. Trás de testa, olho, narinas, frente de coluna, baixo abdômen. Expira. Observa quadril, mantendo a relação lógica com os joelhos. Diafragma, estômago,
Inspira. Vira, baixa o abdômen, costa a coluna. Topo de cabeça, frente de coluna. Baixa o abdômen, expira. Percebe como gradualmente vai se controlando a ideia de extensão das estruturas musculares ósseas para que não haja desabamento do peso de cima para baixo. Pés paralelos. Desce a linha de braços. Os exercícios que se fazem dentro de uma condição em que você tem uma quantidade alta de movimento externo, eles não deveriam tirar de você o trabalho das relações internas. Nesse caso, você pode pensar dentro de um parâmetro como a teoria do trauma de Peter Levine. Um animal, quando ele é atacado, por exemplo, um leão ataca uma gazela. A gazela, quando ela é capturada, ela faz um processo que chama congelamento. Não há como fugir. Então ela desliga, o sistema nervoso central dela desliga. Ao desligar, é um mecanismo de preparar-se para a morte. Então ela não vai sofrer. A questão é que se o leão decide, por algum motivo, não devorar a gazela e se afasta, depois de alguns instantes, alguns segundos, talvez um minuto, a gazela levanta-se, começa a ter espasmos, chacoalhar, começa a urinar, lacrimejar, começa a tossir e, de repente, sai correndo. Ela não escolhe uma direção, ela simplesmente sai correndo. Esse sair correndo é um mecanismo de toda aquela energia que foi bloqueada pelo congelamento de ser liberada. Seria equivalente quando você pega um pássaro, um passarinho selvagem que voa. Se você segura e coloca ele de barriga para cima, você vai observar que depois de alguns instantes ele também congela. Você abre a mão, ele parece estar morto. Se você tirar esse passarinho e colocar em cima de uma mesa e se afastar, depois de algum tempo ele também vai começar a se virar, ficar em pé, se chacoalhar, ter espasmos, urinar, defecar, lacrimejar. Vai ter uma série de reações involuntárias e vai voar. Se tiver numa sala fechada, ele vai bater nas paredes, nos vidros, em todos os lugares. Se estiver numa área aberta, ele voa em linha reta. Ele voa em linha reta até que aquela energia também, que foi preparada para lutar, para fugir no primeiro momento e foi congelada, ela seja liberada. Assim como a gazela liberou essa energia, eles param, a gazela e o pássaro, olham onde eu saí, onde eu estava, e voltam para o seu bando, voltam para o ninho, voltam para o lugar de origem. Nós, infelizmente, por questões sociais, questões familiares, questões de regramentos de trabalho, etc., muitas vezes nós entramos em condições em que nós queremos reagir. Nós queremos atacar, nós queremos fugir, nós queremos brigar, nós queremos nos defender, nós queremos agir. Só que, eventualmente, não podemos, por regras, condicionamentos sociais, por legislações, não podemos. Então, nós entramos num processo de congelamento. Esse congelamento, muitas vezes, num segundo momento, nós queremos manifestar, chorando, gritando, berrando, mas também pelos mesmos condicionamentos sociais, regramentos sociofamiliares, várias regras, nós não podemos, porque é considerado uma perda de controle, é considerado uma irregularidade, é considerado uma perda de si. Considera-se essa pessoa como não capaz de lidar com as situações da sociedade. Nesse caso, esse congelamento, ele fica preso. Essa sublimação, essa transformação de movimento em imobilidade, em tensão, fica preso. E nós, como bons seres sociais adaptados à sociedade, nós nos resignamos e aceitamos essa condição em que existe um conjunto, uma energia presa para realizar algo, mas que agora, por não ser conveniente, por N razões, não liberamos. O processo respiratório, quando você trabalha as questões de micromovimentos, relaxamento, sensação magnética, e ao mesmo tempo você trabalha os movimentos externos, em grande parte o movimento externo está relacionado a facilitar a liberação desse conjunto de energia que, por algum motivo, calha-se
Provavelmente todo mundo que está assistindo nunca teve esse problema, mas se por acaso alguém teve, carece de ter ficado preso. O movimento externo é um facilitador desse processo. Num segundo momento, você realmente não necessita do movimento externo para, por meio do movimento, do micromovimento, fazer esse processo de liberar essa sublimação, esse movimento que foi transformado em imobilidade. A repetição dos exercícios é um aspecto. A continuidade dos exercícios, a perseverança, o esforço, a resiliência de continuar o exercício, vocês vão observar que muitas vezes ocorre à mente: por que eu tenho que demorar tanto? Por que eu tenho que repetir mais uma vez? Por que isso? Por que isso e aquilo? E surgem emoções, várias, que estão muito mais correlatas com outras situações da vida, e não necessariamente com aquele exercício respiratório, com aquele movimento grande. Isso também deveria ser uma evidência, uma possibilidade de entendimento de que se está dando a chance de dar vazão a uma emoção, a um conjunto de movimentos que não puderam ser lidados em outro momento. Rocio? Vamos então aqui tentar mais uma vez fazer um pequeno conjunto de movimentos. Esse conjunto de movimentos que a gente vai trabalhar são movimentos razoavelmente simples, mas que continuam trabalhando dentro dessa ordem. Nós vamos então traga as mãos numa posição em que você consiga reconhecer um certo conforto, como se estivesse segurando um objeto como uma bola de feltro, uma bolha de sabão, e você não pode estourar essa bolha de sabão, nem apertando, nem pressionando mão contra mão. Agora você usa o movimento mais suave possível para tentar apertar essa bolha e soltá-la, sem que ela saia voando. Apertar e soltá-la, apertar e soltá-la, apertar e soltá-la. Buscando construir uma sensação física de oposição, o que a gente chama de sensação magnética, ou que podemos chamar também desse micromovimento. Estar sendo tocado, aprender a sentir ser tocado sem que haja algo pressionando, um objeto pressionando, alguém pressionando. Conseguir fazer com que o seu corpo gere esses micromovimentos, uma abertura para trabalhar as questões de energia. Então, em pé, traga e busque essa sensação magnética entre mãos. Agora, tente que esteja entre antebraço, braço, peito e mãos. Nesse sentido, a sensação seria pela pele das costas e pela pele do peito. Então, você pressiona mãos, dedos, mãos, antebraço, braço, peito. E solta, pressiona e solta, pressiona e solta, pressiona e solta. Perceba que toda a pele possa ser estimulada. Pressione e solta, pressione e solta. No segundo momento, você busca utilizar a pele das costas, como se costas pressionassem essa bolha de sabão enorme. Num terceiro momento, você usa a linha de rosto, toda a região de rosto, garganta, peito, abdômen, virilha, genitais, para essa pressão. Nesse caso, a sua coluna, ela cria essa sensação, uma sensação de arco. Então, ao invés da linha estar lordótica, ela cria a sensação da báscula de quadril, onde mesmo que você não esteja com um arco verdadeiro, você tem uma sensação de arco trabalhando junto à coluna. E é justamente esse arco da coluna, junto com o arco dos braços, que você pressiona essa bolha de sabão. Então, todo o arco da coluna, braços, todo o arco da coluna, braços, e pressiona junto. Nesse interim, a pele de todo o corpo deveria trabalhar na questão de desenvolver esse micromovimento, essa sensação de tocar sem que haja algo a tocar de fato, um objeto físico a tocar. Eu sei que tem o ar, mas isso é uma outra questão que a gente discute outro dia. Então, o arco da coluna e o arco dos braços tocam. Então, agora vamos tentar trabalhar um pouco a respiração.
Sobe diafragma, expira e pressione, enquanto isso, essa linha do arco. Por algum motivo ele caiu, a conexão. Mas vamos só encerrar esse conjunto de movimentos aqui. Por um motivo a conexão caiu, as pessoas estão voltando aos poucos aqui a entrar. Então vamos só dar um tempinho para as pessoas poderem voltar. Mas enquanto isso, o que a gente está falando? O que nós estamos trabalhando é organizar a estrutura mecânica, a relação de arco, coluna, braços, essa estrutura mecânica dentro de uma ideia de extrapolamento desse micromovimento. Ou seja, onde está a transição da mecânica, da biomecânica, para uma ideia de bioenergia, para uma ideia de Ki, de energia que possa ser compreendida de uma maneira mais profunda, dentro de uma ideia de estabelecimento de possibilidades de eu, corpo, eu, mente, estar integral, inteiro na realidade. Então, vamos lá. As pessoas estão retornando, então eu vou falando algumas coisas para poder até que essas pessoas retornem. Traga a sensação magnética, sensação de coluna, aperte enquanto expira. Continue apertando enquanto inspira. Gradativamente você vai aumentando a intensidade desse aperto, sem estourar essa bola. E vai aumentando a intensidade desse apertar, vai aumentando a intensidade, vai aumentando a intensidade. Esse aumentar da intensidade é um fator importante. Inspira. Então, arco da coluna, lembra a báscula de quadril, joelhos. Arco dos braços, apertando mais intensamente essa bola. Ao mesmo tempo, busque relaxar a musculatura a partir da ideia de não desabar o peso de cima para baixo. Solte o ar e aperte mais firme. Trabalhou esse conjunto, agora a gente faz um outro aspecto do exercício. Expire, apertando essa bola cada vez mais firme pelo arco da coluna, quanto pela linha de braços. Agora, ao inspirar, você vai aliviar a pressão da bola, mas não de uma só vez só. Você vai diminuindo a pressão sem perder a sensação magnética. Então, inspira e vai diminuindo a pressão. Expira e aumenta a pressão. Inspira e diminui a pressão, sem nunca perder a sensação magnética, por favor. Abre fundo de boca para controlar a vazão de ar. Expira. Usa diafragma, fundo de boca e vai aumentando a pressão. Inspira. Usa diafragma, fundo de boca e vai diminuindo a pressão. Traga diagonal para cima. Mais uma vez, arco da coluna e braços. Expira. Você vai ter que trabalhar a báscula de quadril com mais intensidade para aumentar a pressão. Inspira. Alivia a pressão, sem perder a sensação magnética. Expira. Inspira. Traga uma linha baixa. Expira. E aumente a pressão. Inspira. E diminua a pressão.
Lembra aquele relaxamento de dedão dos pés, baixo abdômen, centro de cabeça? Se você conseguir manter ativo, seria interessante. Expira. Inspira. E pausa um instante. Traga um movimento de carinho. Ok. Nesse ponto, o que nós temos? Nós temos todo um conjunto de exercícios que podem ser trabalhados no sentido de você poder buscar trazer essa correlação da biomecânica com a ideia de cultivo de energia. A ideia de cultivo de energia, por muitas vezes ser vista como algo que necessita um salto qualitativo, é muito complicado, muitas pessoas acabam se afastando da ideia. Mas o que nós temos é um exercício simples. Dentro da ideia de extensão magnética, uma relação com o chamado neurônio especular, neurônio espelho. Aquele processo de aprendizado, onde se diz, no japonês fala metsuke, né? Você usa a observação para aprender, você não precisa ter uma explicação verbal. Então, o neurônio espelho é aquele ação que você, quando está no cinema, o herói está indo para um lugar perigoso, de repente estoura uma bomba e você dá um pulo, não apenas pelo susto, mas porque o herói também pulou. Então, o seu corpo imita o movimento. Quando você consegue reconhecer que você consegue gerar os micromovimentos, a seção magnética, etc., por meio de uma ação eficiente, coordenada, respiração, postura, uma colocação da ação consciente, mente, para dirigir o extrapolamento das possibilidades sensórias, você vai observar que trabalhar a energia é simplesmente a questão básica para haver uma compreensão de que uma série de condições emocionais, sentimentais, mentais, que parecem sair do nosso controle, seria alguma coisa do tipo, eu não tenho controle sobre mim mesmo, ele passa muito mais por uma incompreensão de processos. Uma incompreensão de como se pode compreender o uso de si mesmo.